Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, todos sejamos muito bem-vindos nessa noite que está meio frio, meio úmido, mas nós já aprendemos que isso não é barreira para nós estarmos aqui, porque nós aproveitamos sempre as oportunidades. Eu estava até rindo há pouco com o seu Odi, com o Barbieri e a Sônia aqui na frente, que a palestra hoje é sobre a porta estreita. Ainda brinquei com eles, quase que eu não passo. Porque quando a gente começa a entender a diferença da porta estreita para a porta larga, nós vamos aprendendo a usar uma coisa que se fala muito na doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. O que é isso? Eu lembro quando eu comecei na doutrina, eu era criança, eu achei que livre-arbítrio era algum acontecimento. Eu não sabia o que era. É a nossa liberdade de escolher. Quanto mais puro o espírito, melhor ele usa esse livre-arbítrio. Quanto mais evoluído, mais sabiamente ele usa o seu livre-arbítrio. E aqui na Terra, nós viemos para aprender. Aprender a diferenciar, como já dizia Mateus no Evangelho segundo o Espiritismo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que as encontram. E aí a gente fica pensando, porta estreita, o que significa isso? Para nós, no nosso dia a dia, aqui, no nosso aqui e agora, o que é que significa isso? Fazemos diversas escolhas na vida, sempre. Somos convidados a todos os instantes a fazer escolhas. Em um só dia, por exemplo, decidimos ir ou não ir à casa espírita, ao trabalho, por exemplo, prestar ou não atenção no que o outro está falando, ir para a escola, enfim, etc. Imagine então o tanto de escolhas que fazemos em uma encarnação. E quem dirá durante toda a nossa vida espiritual, que é composta por diferentes encarnações, pois somos espíritos imortais. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, ela é constante. E nós nos vemos nisso quando estamos atentos em questões bem diárias. Quando alguém nos ofende, por exemplo, às vezes a gente pensa, mas eu vou falar umas coisas, né? Já vem todo o pensamento. Mas parece que tem uma voz dentro da nossa cabeça que entra, entre aspas, pelos ouvidos, que diz assim, pois eu não diria nada. Fica quieta. Aí a gente pensa, eu ficar quieta? Né? Ainda mais quem é assim meio temperamental. Então, essa é a nossa liberdade de escolha, de escolher agredir quem nos agrediu, ser igual ou não. Calar, pensar, refletir se aquilo que foi dito para mim, que me ofendeu, é verdade? Não. Então, se não é verdade, não existe. Então, a pessoa está falando para mim e é algo inexistente, porque não é verdade. Não sou, não fiz, mas nós não pensamos desse jeito. Nós queremos a porta larga. A porta larga é aquela convidativa que eu poderia me calar e me conter, mas eu não vou. Porque ninguém manda em mim. A gente não é assim? Eu me mando. Não manda nada. Quem estuda a doutrina espírita já sabe. De ordinário são eles que vos dirigem. Nós somos dirigidos o tempo todo. E temos também o nosso livre-arbítrio. Quem é que nós queremos que nos dirija? Uma assessoria boa ou uma assessoria ruim? Nós vamos ter.
Agora, qual é a companhia, qual é o dirigente ou os dirigentes que nós queremos que esteja nos acompanhando? Escolhas não tão boas, a porta larga. Nossas escolhas são divididas em dois tipos, as boas e as não tão boas. Podemos dizer que as escolhas não tão boas são as da porta larga. São fáceis, cômodas, atrativas, chamam nossa atenção. São escolhas normalmente muito atraentes, ou seja, nos atrai, parecem fáceis. Allan Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5. Às vezes nós pensamos assim, em várias questões. Olha, eu preciso controlar a alimentação, não por uma questão de estética, mas por uma questão de saúde. Eu tive essa experiência há bem pouco tempo. Tem uma bronca daquelas. Agora eu estou ficando esperto, querida. Comigo, né, me tratando melhor. Mas quando a gente é ansioso, guloso, eu ainda tenho outro defeito. Eu sou isso aí e ainda gosto de cozinhar, de fazer. Então, a petição. Antigamente eu dizia, vou fazer isso para as crianças. As crianças estão adultas, não tem mais desculpa. Aí o que a gente faz? A gente faz uma sobremesa, um bolo, uma cuca. Morei muito tempo em Brusque, terra da cuca, para comer um pedacinho. Não seria o certo? Aí qual é a desculpa que a gente usa? A da porta larga. Agora que eu já comi um pedaço, comi mais um. Ah, já comi dois, comi mais um pouco. Não é assim que a gente vai usando desculpa? Ou então, parece, entre aspas, que aquele alimento nos chama. Ai, Josi, não exagera. Estás lá fazendo outra coisa, aí tu te lembra, aquele pudinzinho de leite que está lá na geladeira, aquele sorvete no calor, isso é a porta larga. Escolher facilidade que não nos faz bem. E nós vamos ter consequências disso. Estaremos fazendo mal, não é para ninguém, para nós mesmos e às vezes para as pessoas também. As paixões não são o problema. Kardec também nos fala em um livro dos Espíritos que o problema é a gente deixar que essas paixões nos dirijam. Dessa forma, caímos nos excessos e a própria força que poderia fazer o bem recai sobre nós mesmas e nos esmaga. Isso é para qualquer questão. Normalmente em casa a gente tem um caderninho, um bloquinho de folhas, e nós podemos fazer um exercício. O que é que eu já tenho de bom que eu posso aperfeiçoar? Sou uma pessoa caridosa? Boto lá, caridosa. Eu sou uma pessoa solidária? Eu costumo ajudar e solidarizar com quem precisa? Boto lá solidariedade. Mas eu também tenho as coisas que eu não sou tão boa. Eu sou uma pessoa malcriada, às vezes? Sou. Eu digo que eu tenho estupim longo, o problema é que pega fogo muito rápido. Não é assim? A gente sempre arranja desculpa. Eu sou uma pessoa... como é que eu vou dizer para vocês? Ai, meu Deus, me fugiu o termo. Vamos usar outro. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de perdoar, dependendo do que tenho. Eu sou uma pessoa que eu sou impaciente, sim. Então, ninguém precisa dizer para mim. Eu posso fazer as minhas listas. Saber aquilo que eu tenho de bom, que eu tenho que continuar aperfeiçoando, mas também aquilo que eu tenho de ruim, que eu tenho que ir melhorando. E isso são em todos os atos, todas as horas da nossa vida.
A espiritualidade superior, ela é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Os espíritos nos dizem, na questão 909 do Livro dos Espíritos, que o que nos falta é vontade de se reformar, e ainda lamentam. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Toda vez que a gente quer mudar alguma coisa, a gente se esforça para isso. Só que não é um esforçozinho pequeno, é um esforço grande. E assim é no nosso dia a dia, em pequenas coisas. Quando alguém vem nos contar algo de outra pessoa, nós podemos passar por aqueles 3 filtros. Isso me interessa, é importante para mim? Normalmente não. Isso pode prejudicar a vida de alguém? Normalmente sim. Isso pode trazer consequências maléficas para mim ou para a pessoa? Sim, então é melhor a gente não falar nada. Mas a gente é novidadeiro, né? Sabias? Fulana, Beltrano, é a nossa falta de esforço, a nossa falta de vontade de ser melhor. Porque para falar do outro está tudo certo. Agora, se alguém falar de nós, como é que fica? E aí vem a máxima, não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Mas também temos a opção todos os dias das escolhas boas. Essas vamos chamar de escolhas da porta estreita. Escolhas boas, a porta estreita, Kardec nos diz, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é estreita a porta da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se dispõem. Então, para nós frearmos as nossas más tendências, o primeiro passo já é conhecer essas más tendências. Como é que eu sou? Eu sou uma presença boa, benéfica na vida das pessoas? As pessoas gostam de estar comigo, conversar comigo? Ou eu não sou? As pessoas até já atravessam a rua, não me dão muita importância, porque às vezes eu sou uma pessoa desagradável, às vezes eu sou uma pessoa mal educada. Como é que eu sou? O que é que eu tenho para oferecer de bom para mim e para os outros? Essas são as questões que nós devemos fazer diariamente conosco. Não é ninguém apontando. Somos nós conosco. E isso é em pequenas coisas. Por exemplo, eu moro em Biguaçu, nasci em Biguaçu, criada, vivida aqui no Rio Caveiras, né? E tenho comércio local que, graças a Deus, cresceu. Que antes as lojas eram menores, tudo era menor, muita coisa não tinha. Quando nós somos solidários, inclusive no bairro, na cidade que nós moramos, nós vamos prestigiar o comércio local. Se eu quero comprar um remédio, eu vou na farmácia e torna, estou dando o exemplo porque o Barbieri está aqui, ou qualquer uma outra. Comprar um remedinho. Se eu quero uma roupa, eu vou lá nas lojas Robson, né, que a gente vai muito, que também começou pequenininha e hoje, graças a Deus, é uma grande loja. Eu quero comprar bolos, cucas, vou na padaria tal. Tem um mercado tal. Mas muitos de nós, ou muitas pessoas que nós conhecemos aqui, quer grife na hora de comprar. Não, eu podia comprar esse calçado ali em Biguaçu, mas eu quero comprar no centro de Florianópolis, eu quero dizer que eu comprei lá. Eu podia comprar esse colchão aqui nessa loja em Biguaçu, mas eu vou comprar em Florianópolis, porque eu quero dizer que eu compro em Florianópolis. Então a gente ainda passa pela porta larga, porque a gente quer que a cidade cresça, mas não quer dar a nossa contribuição
para que essa cidade cresça, para que nós sejamos beneficiados e as pessoas que moram e trabalham aqui também sejam. Então, são pequenas atitudes que vão fazendo a gente passar de uma porta para outra, larga ou estreita. Isso aqui eu já falei. Kardec nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, isso aqui eu já falei, né? Passa para a próxima, por favor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5. Toda porta constitui passagem em qualquer construção que separa dois lugares, permitindo livre passagem entre eles. Quando passamos por uma porta que estamos mudando de ambiente, certo? Jesus nos diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Que esforço será esse? Que esforço será que eu faço para passar pela porta estreita? O esforço de segurar, de conhecer, de inibir as minhas más tendências e o esforço de fazer escolhas assertivas que beneficiem a mim e as pessoas à minha volta. Menos maledicente, mentiroso, invejoso, orgulhoso, enfim, esses defeitos nós temos que sempre ir eliminando. Ai, mas eu não tenho isso, será? Não precisa ninguém responder para ninguém. Responda para si. Quando a pessoa diz, eu não minto nunca, já está mentindo. Porque a gente ainda tem a mania de escolher, mas era uma mentirinha branca, mas era mentira. Então são essas escolhas diárias, cotidianas, que faz toda a diferença. Pedro reflete sobre o assunto, ele nos diz que a porta larga é espaçosa, é cômoda. É fácil passar algo pequeno em um espaço grande, mas passar algo maior em um espaço menor não é fácil. Por isso, a porta estreita não é cômoda. Não é cômoda por quê? Porque nós precisamos nos esforçar para passar por elas. O nosso grande esforço é segurar, entender, compreender as nossas más inclinações, que nós ainda trouxemos, todos nós. Se estamos num planeta de provas e expiações, é porque temos muito que aprender. E todo dia, todas as escolhas são esse aprendizado. Vamos lá? Desculpa. Pedro reflete sobre o assunto e ele nos diz que a porta larga é espaçosa, é cômoda, fácil de passar. Não, já li. Esforço para passar pela porta estreita. Para passarmos pela porta estreita, precisamos nos esforçar. Mas isso não significa ser difícil, custoso, apenas que necessita de esforço. Esforço não significa dificuldade, significa colocar a força necessária para a ação que se espera. Então, é esforço diário para que nós consigamos. Temos ainda aquele pensamento de que precisamos sofrer. Isso não é verdade. Para viver o reino dos céus dentro de nós. Não é isso. Não é esse sacrifício que Jesus espera de nós. É o sacrifício do esforço, da atitude, de domar as nossas más inclinações. Quando tive uma gripe que foi embora, mas a tosse ficou. Quando as coisas se repetem em acontecimentos bons ou ruins, nós temos que refletir. Quando os acontecimentos são bons, nós somos gratos a Deus, rezamos, agradecemos pelo merecimento que nós tivemos. E quando as coisas ruins se repetem, é óbvio que nós não aprendemos aquela lição ainda. Por isso essa lição está se repetindo.
Parece aquela frase de Facebook, Instagram. Ai, quando eu faço uma coisa errada, eu faço umas 5 vezes para ter certeza que está errado. Infelizmente, a gente é assim. Fizemos, não prestou. Pá, doeu, tal. Daqui a pouco eu estou fazendo igualzinho de novo. Eu estou me repetindo, porque eu não aprendi a lição. Por isso é importante muito refletir e domar as nossas más inclinações. E Simão Pedro elenca 2 tipos de esforços necessários para nos adaptarmos à porta estreita. Esforço 1, entendimento. O que é ter entendimento? É saber que determinadas posturas, ações e atitudes estão erradas, que não são boas, que não me fazem bem, que não fazem bem para quem está ao meu redor. E nós temos pessoas como nós que somos mentalmente equilibrados, nós sabemos a diferença de certo e errado. E não interessa se tem muita gente assistindo ou ninguém. O certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Então, ter entendimento é qual a melhor forma para passarmos pela porta estreita, ou seja, no que nós precisamos nos identificar e nos esforçar. Ao pensar, vamos achando formas novas, diferentes. Por isso precisamos refletir. Por que não estamos conseguindo? Por que outros conseguiram? O que eu deveria fazer? E isso é uma reflexão de cada um. Se eu sou uma pessoa que eu já sei que eu tenho pouca paciência para determinadas pessoas da minha família, o que é que eu vou fazer? Eu vou me esforçar mais. Ou eu vou evitar, se possível, convívios, contatos desnecessários. Ai, mas eu não vou com a cara daquele cunhado. Não evita, né? Se tu não tens maturidade ainda para conviver e segurar a boca, tu evita. Ah, eu segurei a boca, mas em compensação as caras e bocas que a gente faz quando a criatura está falando. Ai, fulano está falando. Ranço instalado com sucesso, não é isso que a gente pensa? Quando a gente é espírita, a gente não diz, mas a gente pensa, né? Então, é isso, é esse tipo de atitude, são essas más tendências que nós temos que conseguir. E se eu não tenho ainda maturidade para frear, eu tenho que evitar. Como é que outros conseguem? Conseguem porque se esforçam muito para mudar qualquer hábito. É muito difícil. Neurologicamente, o nosso cérebro tem que aceitar como certo, como verdade. E requer muito esforço. A gente tem dificuldade de mudar, às vezes, de lugar, até uma planta, uma questão material. Eu vejo na minha casa, de vez em quando, eu dou um piti, ai, porque mudaram tal coisa de lugar. Outro dia, meu filho mais velho disse para mim, meu Deus, que imatura, né, mãe? Eu não gostei, mas fiquei quieta. Não pode mudar o vaso para cá, porque tu disseste que o vaso tem que ser aqui. Não é assim? Aí eu dou piti, aí eu falo. Ainda usei um exemplo hoje. Quando é que eu fico irritada? Quando eu digo para o meu filho o seguinte, leva o lixo. E ele diz a frase, depois. Pronto, acabou. O que tem que ser na hora que eu quero. Ai, porque senão ele não vai... Se você está com pressa, faça você. Não que ele não possa se esforçar, que ele não possa fazer. Mas essas são as passagens da porta estreita ou da porta larga. Porque a gente pega irritação por muito pouco, porque a gente é imaturo, espiritualmente falando. Atitude. Quais forças estamos colocando para vencer a porta estreita? Eu estou realmente me esforçando? Eu estou realmente querendo mudar? Vamos lá.
Quando eu fazia UFSC, letras, tem um escritor, o Alcides Bus, que ele ensinava uma dinâmica que eu acho até que eu já falei aqui. A gente pegar um calendário e todo dia que a gente fez coisas boas, que foi um dia produtivo e feliz, a gente vai colocar um X naquele dia. Aqueles que não foram tão bons, a gente não coloca. A gente não vai mentir para nós. E aí ele disse, bota um X num dia feliz e depois converse isso com os amigos. Como assim? Vá mostrando para os seus amigos, também para você no seu calendário, quantos dias nós somos felizes e fazemos coisas boas. Porque Deus quer o nosso esforço, o nosso sacrifício, não de sofrimento, mas de esforço assertivo para conseguir fazer melhor. E vocês sabem que quando a gente começa a fazer esse calendário, a gente se surpreende com o nosso esforço de saber que a gente vai colocando um xizinho naquele dia, porque naquele dia a gente também fez coisas boas. As forças que temos que usar são as do sentimento e do comportamento. O que estou sentindo, como estou me comportando. Lembre-se, não precisa ser penoso, só precisamos encontrar caminhos. Preciso me colocar no molde da porta, preciso me colocar no molde que a porta me exige. O molde é o ensino do Cristo. Estamos nos moldando segundo o Evangelho? Nós estamos procurando ser melhor? O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um código de conduta. Eu estou tentando ser o homem de bem desse Evangelho? Ou não? Eu venho aqui, ouço, mas não boto em prática nada de bom do que eu aprendi. A fé sem obra é morta. Vamos lá. Precisamos perceber que é preciso discernimento para escolher entre a porta estreita e a porta larga. Buscamos coisas que nos alegram aqui e agora, ou as que me tornam felizes. A felicidade verdadeira, ela não é passageira, ela é eterna. A porta pode ser estreita, mas nos esforçando, vamos diminuindo as medidas da materialidade das nossas vidas e a porta se tornará larga para nós porque nós diminuímos. Porque nós paramos de querer só os benefícios do aqui e agora, só levar vantagem em tudo. Aí a gente fala em corrupção lá de cima, não, a corrupção é aqui e agora. Quando eu não devolvo um troco, quando eu cobro a mais, quando eu sou maledicente, eu estou me corrompendo. Isso aqui já deu, né? Diminuir como Cristo se diminuiu. Diminuir o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ego, o ressentimento. Não precisamos alargar a porta, precisamos nos estreitar, nos burilar, evoluir. Mesmo quando nos achamos perdidos, vindos de uma longa trajetória de escolhas pela porta larga, da perdição, Jesus, com seu coração misericordioso, nos proporciona novas oportunidades. A porta larga, entrada na ilusão. A porta estreita, entrada na renovação. O momento é este, o de escolhermos a porta estreita ou larga. Examina qual a passagem que escolhes por teus atos diários. Na existência que se desenrola, momento a momento. Hoje nós saímos daqui com a seguinte reflexão: como é que estão as minhas escolhas e quanto eu estou me esforçando para estar na ordem crística, no exemplo, nas orientações, nos ensinamentos de Cristo Jesus. Nós estamos na metade da semana, ainda é quarta-feira. Quem tiver o seu calendário lá em casa ou no celular, vai colocando um X num dia feliz, naqueles dias que a gente sempre faz
alguma coisa boa. O que a gente soube, o que a gente ouviu, o que a gente fez a caridade de ouvir, o que a gente fez a caridade de calar. Uma boa noite a todos, obrigada pela presença, por estarmos aqui na noite de hoje. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.